Olá, igreja. Olá a todos. Com muita alegria que estamos novamente aqui com vocês, hoje para falar mais uma porção do livro de Apocalipse, que estamos estudando, com auxílio do Estudo Vida de Apocalipse de Witness Lee e do livro de Apocalipse de Hernandes Dias Lopes. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5 de Apocalipse, são 14 versículos, e o capítulo 5 fala sobre o Cordeiro e Leão e o livro com os 7 selos. Nós já vimos que no capítulo 4, o ponto central do capítulo de Apocalipse, o capítulo 4, é o trono de Deus. E quem está sentado no trono de Deus é o próprio Senhor, é o próprio Deus, é o Deus Pai. No capítulo 5, o ponto central é o Cordeiro e Leão e o livro com os 7 selos. Nós vamos ver do que se trata isso. Eu queria fazer uma pergunta inicialmente para cada um de vocês. Vocês conseguem modificar o seu futuro? Você pode dizer, eu posso fazer as escolhas certas, e com as escolhas certas eu ter as opções mais corretas na minha vida, mas nós não temos controle no nosso futuro. Não sabemos se vamos estar vivos amanhã ou não, o que vai nos acontecer. Agora, nós sabemos que a história ela começa com Deus, está sob o controle de Deus e vai terminar segundo a vontade de Deus. Ninguém pode mudar a história de ninguém. Não são os poderosos, não são os historiadores, não são os filósofos, não são os futurólogos, muito menos, que vão determinar os rumos da história. Nós sabemos que, sob pressão, um homem pratica e vai praticar os mais terríveis atos. Nós podemos exemplificar com as 2 grandes guerras no século XX, onde milhões de pessoas morreram. Entretanto, apesar de tudo isso, a história tem sentido. A nossa vida, a sua vida, a minha vida, não está jogada ao sabor das circunstâncias. As forças do mal não vão prevalecer em nossas vidas. Deus está no trono e no controle de tudo. Isso nos deixa muito animados, né? Ele faz tudo conforme a sua vontade. E Deus tem na sua mão direita um livro. Esse livro contém todas as vontades, todos os decretos de Deus. Tem todos os acontecimentos até os fins dos tempos. Contém o registro antecipado da história. Deus tem um plano para cada um de nós. Para cada criatura, Ele tem um plano. E Deus escreveu o livro da história antes dela acontecer. Ele sabe tudo das nossas vidas. Toda a história da humanidade está na mão de Deus. Não importa o que Satanás tente fazer com cada um de nós, a sua fúria, não importa a agitação do mundo, a história sempre estará sob o controle de Deus. Tudo está traçado, escrito e determinado. O seu futuro, o meu futuro, está nas mãos de Deus. Começando então Apocalipse 5, versículo 1. Eu vou ler os versículos à medida que a gente for desenrolando a mensagem. Então está escrito lá, Apocalipse 5, versículo 1. Eu gostaria que todos abrissem suas Bíblias e acompanhassem. Nós vamos citar muitos versículos, alguns eu vou ler, mas alguns eu vou só citar. Eu gostaria que vocês pegassem uma caneta e um papel e anotassem esses versículos para depois conferir se realmente o que eu estou falando está na palavra. Então diz lá, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, o Pai, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Esse livro é como se fosse um pergaminho enrolado, né? Antigamente era assim que se escrevia, e se escrevia por dentro e por fora. Selado aqui refere-se a um plano de Deus não revelado, não cumprido ainda. A administração de Deus é um segredo, é um mistério. Muitos tentaram descobrir, mas não conseguiram. E Apocalipse nos desvenda este mistério. Por quê? Porque Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Ele nos revela tudo que estava oculto. Os 7 selos são o conteúdo do livro e o conteúdo de Apocalipse.
Abrir esses 7 selos nos revela o que Deus tem para cada um de nós, o plano de Deus para o mundo, para a humanidade. E o número 7 é o número da completação, é 3 mais 4. 3 representa o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito, e 4 representa a criatura. Apocalipse registra os pensamentos de Deus acerca da igreja, de Israel, o povo de Israel, do mundo, do universo, da atualidade e do futuro. O segredo do universo é também a nova aliança e o conteúdo de Apocalipse. Após a ascensão de Cristo, sua morte, ressurreição, ascensão, esse segredo não existe mais. Os selos foram abertos pela sua morte, sua ressurreição e a sua ascensão. Cristo abriu o mistério e revelou esse mistério para João, para o apóstolo João. Então, nos versículos de 2 a 4 do capítulo 5, nos diz: Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu, no caso aqui João, né, chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então João estava desesperado, porque ele teve essa visão, essa revelação, mas ele não via ninguém digno de abrir esse livro, né, selado com 7 selos. Então, por essa razão, ele chorava muito. Ninguém podia abrir e nem mesmo olhar para esse livro. Fora Deus, ninguém pode revelar para você, para mim, o sentido da história e das nossas vidas. Ninguém, somente Deus. É impossível que um homem seja o senhor do seu próprio destino. Não tem como. O homem é impotente para desvendar o seu próprio futuro. Como João, nós somos impotentes para mudar os descaminhos e as desgraças deste mundo. Muitas vezes a gente quer consertar o mundo, né? Mas esse mundo jaz no maligno. Quem comanda o mundo atualmente é Satanás. Foi entregue para ele este mundo que conhecemos. Então não tem como mudar. O que existe é nós mudarmos. Nós sermos transformados de dentro para fora. Mas o mundo a gente não consegue mudar. Agora, há uma coisa muito interessante, muito perfeita. Nós temos Cristo. Nós não precisamos mais chorar como João estava chorando, porque não via quem abria esse livro. Nós temos Jesus Cristo que vai abrir esse livro e vai revelar esse mistério para nós. Nos versículos 5 e 6, nós temos que, todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Vamos explicar essa passagem. Não chores, o Senhor dá uma ordem para nós, através de João: não chores, não chores. Deus tem a solução para nós. Há uma pessoa que pode dirigir a história e dar sentido à nossa vida, essa pessoa é Jesus Cristo. Jesus tem todo o poder e toda a autoridade que foi dada pelo Pai para ele. O Pai é o chefe, é o boss, né, que está sentado no trono, mas ele designa o seu Filho, Jesus Cristo, para resolver essa questão toda. Então, Jesus obedece o Pai. Jesus é o leão da tribo de Judá, é a raiz de Davi. Ele venceu o diabo, ele venceu o mundo, ele venceu o pecado, ele venceu a morte, para abrir o livro e os seus 7 selos. Cristo, ele é retratado como um leão. O leão é o rei das selvas, né? O rei dos animais, é um lutador forte contra o inimigo. Em Gênesis 49, 9 e 10, nós vemos essa menção do leão na bênção de Jacó para Judá. Leãozinho, que ele vai reger com o cetro na sua mão até a volta de Siló, até a volta do Senhor. Então nós vemos que o Antigo Testamento ele é cumprido em Apocalipse. Agora nós vamos fazer um pequeno parênteses, né? Nós citamos aí os 7 Espíritos. Aí você pode perguntar, como 7 Espíritos? Não é Deus Pai, Filho e Espírito? Por que 7 Espíritos? Na verdade são 7 aspectos do Espírito.
Então nós vamos citar os 7 aspectos. O primeiro deles é o Espírito de Deus, que está relacionado com a criação. Nós vemos isso em Gênesis 1, 2, capítulo 1, versículo 2. Então vocês vão anotando essas referências, onde o Espírito pairava sobre as águas para dar vida às coisas. Depois nós temos o Espírito de Jeová, Javé, é o Deus de Israel, responsável pelo relacionamento de Deus com o homem, com referência à vida. Jeová foi o Jesus do Antigo Testamento. Você vê isso nas passagens do Antigo Testamento, onde aparece o Senhor Deus. Aí é Javé, Jeová falando com o homem. Depois nós temos o Espírito Santo, relacionado com a concepção de Jesus em Maria. Mateus 1, versículo 18. A Virgem Maria foi concebida pelo Espírito Santo, para poder dar à luz Jesus. Depois, em quarto aspecto, nós vemos o Espírito de Jesus, que ele é o Jeová mais a salvação, o Jeová Salvador. É o Jeová do Novo Testamento, relacionado com o viver humano, os sofrimentos do nosso Senhor e sua morte na cruz. Vemos isso em Atos 16, versículo 7. Depois nós temos o Espírito de Cristo, relacionado com a unção de Cristo, a sua ressurreição e a exaltação do Senhor. Nós vemos isso em Romanos capítulo 8, versículo 9. Depois, como sexto aspecto, nós temos o Espírito de Jesus Cristo, relacionado com a sua ascensão e a sua glorificação. Vemos isso em Filipenses capítulo 1, versículo 19. E por último, mas o mais importante, nós vemos o Espírito, relacionado a todas as riquezas que foram acrescidas ao Espírito, desde Gênesis 1 por toda a Bíblia, até o final da Bíblia. Nós vemos isso, algumas referências em João 7, de 37 a 39, João 20, versículo 22, e 2 Coríntios 3, 17. Então, nós vemos aqui em Apocalipse, é o Espírito, 7 vezes intensificado, para realmente atuar nessas circunstâncias que nós vivemos hoje, que são as piores. Então, nós precisamos do Espírito 7 vezes intensificado. Então, no meio do trono, nessa passagem que a gente leu, no meio do trono dos 4 seres viventes e entre os anciãos, ou seja, uma posição de autoridade no meio do trono, de pé, que significa uma posição que representa ação e poder, havia um cordeiro. Um cordeiro como tendo sido morto. Então o anjo apresentou Cristo como leão, um lutador que venceu Satanás. Mas João viu como cordeiro. Viu Cristo como cordeiro. Como leão, ele é o lutador contra o inimigo. Como cordeiro, é o redentor para nós, para nos salvar. Ele só é leão porque ele antes foi o cordeiro. Só é leão porque antes foi o cordeiro. Então, no universo, para Deus, há 2 problemas principais: Satanás e o pecado. Satanás foi derrotado e destruído pelo Cristo leão. E o pecado foi tirado de nós pelo Cristo Cordeiro, Redentor, que morreu na cruz para cada um de nós. Apesar de ter nascido após Davi, primeiro veio Davi, na cronologia, depois Jesus Cristo. Cristo é a origem, a raiz de Davi. Davi provém de Cristo. Cristo é o renovo de Davi. Vemos isso em Jeremias 23, versículo 5. Então, ele é o renovo e a raiz de Davi. E também é o renovo e a raiz de Jessé, que é o pai de Davi. Vemos isso em Isaías 11, versículos 1 e 10. Aí ele fala do cordeiro em pé como tendo sido morto. Essa palavra em grego denota uma coisa que aconteceu agora, recentemente. Ele foi morto recentemente. Quando alguém de nós se volta para o Senhor, quando alguém de nós é salvo, ele morreu naquela hora para a gente. Então ele se renova nesta morte para todos os que creem nele. E ele, nessa passagem, então, ele é tido como tendo sido morto agora, recentemente. Os problemas que Deus teve: a rebelião de Satanás, derrotado como o leão, Cristo como o leão, e a queda do homem, que removeu o pecado do homem como Cristo Cordeiro. Ainda temos no versículo 6 o cordeiro como 7 chifres. 7 chifres, o que é isso?
se representa força na luta. Deuteronômio 33, versículo 17, faz menção ao touro e aos seus chifres, que derrotariam todas as coisas que estavam nas circunstâncias daquela passagem, até realmente os finais dos tempos. Então, esses chifres representam força na luta. Como a gente já falou, 7 é o número da completação, 3 mais 4. Então, 7 chifres representa Deus onipotente, com a força toda. O cordeiro tem 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra, para observar, para sondar, para julgar. 7 olhos representa Deus como onisciente. Ele enxerga tudo, vê tudo, não deixa passar nada em nossas vidas. Não adianta você se esconder, porque não vai passar nada. Por isso que nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados todos os dias. Todos nós pecamos, seja por ação, por omissão ou por pensamento. Nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados. Deus é onisciente, Ele vê todas as coisas. E os 7 Espíritos representam Deus como onipresente, Ele está em todos os lugares. Zacarias 3, versículo 9, fala da 4ª visão de Zacarias, e nos diz, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Os olhos aqui nessa passagem estão na pedra. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Então aqui ele é profetizado como a pedra com 7 olhos, a pedra de remate, a pedra angular, a pedra mais importante. Zacarias 4,7 fala, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Os 7 olhos são os 7 espíritos que percorrem toda a terra para a edificação de Deus. Julgam, mas também e principalmente para a edificação de Deus. Zacarias 4,10 fala, aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. João 1, versículo 29, é uma passagem que João Batista, ao ver o Senhor Jesus, fala, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então Jesus era o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, de cada um de nós. Esse Cordeiro derramou seu sangue para cada um de nós, por cada um de nós, para a nossa redenção. E do seu lado fluiu água para nos dar vida. Só João viu isso porque ele estava aos pés da cruz. Apocalipse 5, João vê o Cordeiro com 7 olhos, que são os 7 Espíritos. Esses 7 olhos podem parecer apenas para julgamento, mas na verdade representam principalmente a edificação de Deus, a Nova Jerusalém. Zacarias 3, versículo 9, capítulo 4, versículos 2 e 10, os 7 olhos são as 7 lâmpadas. Zacarias 4:2 diz assim, que vês? Respondi, olho e eis um candelabro, todo de ouro, e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas. Êxodo 25 também fala do candelabro, versículo 36, parte B, 37 e 39. Diz assim, tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. O ouro na Bíblia representa a divindade, Deus. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. De um talento de ouro puro se fará o candelabro com todos estes utensílios. Então as lâmpadas são para a edificação de Deus. As 7 igrejas, cada igreja tinha uma lâmpada, um candelabro, é o testemunho da igreja, que precisa brilhar, não pode ficar apagado. Então no Antigo Testamento era o tabernáculo, era o local de habitação de Deus entre os homens. Hoje, onde que Deus se encontra? Dentro de nós, no nosso espírito. Então o candelabro representa a figura da igreja. Possui as 7 lâmpadas, que são os 7 olhos do Senhor, que perscrutam todas as coisas. Então, Cristo e a igreja numa só peça, num só corpo. Cristo é o cabeça e nós, como igreja, somos o corpo. Portanto, o Apocalipse não é somente para julgamento, mas para edificação. Por fim, aparece a Nova Jerusalém, como resultado desse julgamento de Deus levado a cabo pelos 7 olhos. Se a gente olhar para uma pessoa, se você olhar bem nos olhos de uma pessoa, você pode perceber as suas intenções. Você pode perceber se ela está triste, se está alegre, se ela é uma pessoa até confiável. Nós podemos ver o que se passa com uma pessoa
pelo olhar. Os 7 espíritos são os 7 olhos de Cristo, pelos quais Cristo se expressa. O Filho é a corporificação do Pai. O Pai se expressa através do Filho. E o Espírito é a expressão do Filho. O Filho se expressa através do Espírito. E o Senhor se expressa através de nós, né? Isso é a piedade. Cristo, Deus, expresso em nós. Os 7 olhos de Cristo, que são os 7 Espíritos de Deus, são a expressão de Cristo no tocante ao julgamento e na sua edificação. Então não é só condenação, mas sim a nossa purificação, a nossa transformação, a nossa conformação à imagem de Cristo para sermos edificados. Edificados casa de Deus na Nova Jerusalém para a eternidade. Essas 7 lâmpadas, através dos 7 Espíritos, elas sondam cada um de nós, julgam cada um de nós para purificar-nos, para transformarmos em materiais preciosos, em pedras preciosas para serem encaixadas na Nova Jerusalém, que é a habitação eterna de Deus. Cristo, Deus triuno e a Igreja unidos para sempre. Então nós temos em Apocalipse os 7 olhos no Cordeiro leão. E em Zacarias, que a gente leu, nós temos os 7 olhos na pedra. Então Cristo, o Cordeiro de Deus, é a pedra de edificação com os 7 olhos. Então hoje nós temos o Espírito de Cristo, que é o Espírito 7 vezes intensificado, o Espírito. Nos versículos 7 a 10, nós temos: veio, pois, e tomou o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono, que é o Deus Pai. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. O Senhor derramou o sangue para todos, indistintamente. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então a adoração e o louvor dos 4 seres viventes e dos 24 anciãos é para o Cordeiro. Então aqui a figura principal desse capítulo é o Cordeiro. Eles têm harpas e taças de ouro cheias de incenso. Taças de ouro cheias de incenso. Então as taças de ouro são as orações dos santos, levadas a Deus pelos anjos, pelos 24 anciãos. O incenso é Cristo adicionado às orações dos santos, para subir a Deus como um aroma agradável e aceito por Deus. Deus só aceita as nossas orações se houver Cristo misturado em nossas orações. Então, os 24 anciãos, nesta passagem, são sacerdotes, até que os santos sejam formados, transformados, se tornem vencedores em Cristo, sejam aperfeiçoados, completados, e aí sim vão ser sacerdotes e reis, reino e sacerdotes, adequados para Deus. Os anciãos cantam um novo cântico de louvor para o Cordeiro. O cântico é novo porque, como nós falamos, o Cristo, o Cordeiro, parecia ter sido morto recentemente. Então era um cântico novo. Os anciãos que louvam não fazem parte da igreja, são anjos. O reino é para a realeza, para a autoridade de Deus. Os sacerdotes, para o cumprimento do ministério de Deus. Nós seremos esse reino de sacerdotes. Mas para isso precisamos ser transformados em vida. Agora, o que devemos fazer pelo fato de Jesus estar com um livro da história nas mãos, na sua mão direita? O que a gente tem que fazer? Primeiro, orar, orar e orar. Orar com confiança pela vida e pelo destino das pessoas. Nossas orações vão ser respondidas, mas no tempo do Senhor. Eu já citei o meu exemplo. Muita gente orou pela minha conversão. Grupos oraram aí por 10 anos. Então a gente desanima muito facilmente. Isso eu falo por mim. A gente começa a orar, desiste de orar, não vê resultado. A gente precisa ser persistente, insistente na oração. Mirar na pessoa, mirar naquela pessoa, seja parente ou não, seja amigo ou não, mas mirar na pessoa e orar.
pedir ao Senhor que mude a vida dela, que transforme essa pessoa, que traga essa pessoa para junto do Senhor. Não há presente maior do que esse. Evangelizar é uma outra coisa que a gente precisa fazer. Cristo morreu por todos, sem acepção de pessoas. Alguém pode me perguntar, mas Carlos ou Diniz, né? As pessoas me chamam assim, um ou outro nome. Por que você faz o que você faz? Por que você está fazendo isso? Eu vou te dizer, principalmente por gratidão ao Senhor, por amor ao Senhor. Não tem outra resposta. A gratidão e o amor que sinto pelo Senhor me faz mover e fazer a vontade dEle, que é justamente salvar as pessoas, levar às pessoas uma porção da Bíblia, uma porção de alegria, de esperança. É isso do que cada um de nós precisa fazer. Se você ama o Senhor, você precisa fazer a vontade dEle. Exercitar o seu dom. Todos nós temos um dom. Qualquer coisa que você fizer para o Senhor vai ser útil. O Senhor vai te transformar. O Senhor vai abençoar o teu dom, vai multiplicar o teu dom. Orar, todos podemos orar. Todos podemos orar. Precisamos apenas sair de nós mesmos e fazer a vontade de Deus. É simples assim. Também nós precisamos tomar posse da nossa posição espiritual. Pertencemos a um reino de sacerdotes, acabamos de ler isso. Nós vamos ser reino de sacerdotes para o Senhor. Mas isso começa aqui, na nossa vida, começa hoje, praticando a palavra, lendo a palavra, orando, louvando o Senhor. Devemos dedicar tudo o que somos e temos ao Senhor. Devemos dar o nosso melhor para o Senhor. Sabe, não sermos omissos, não fazemos a coisa de qualquer jeito, darmos o nosso melhor, mesmo que não seja aparentemente o suficiente, mas nós precisamos dar o nosso melhor. O Senhor honra quando nós damos o nosso melhor, o melhor de nós. Mesmo que para a gente pareça pouco, mas para o Senhor é o que Ele quer o nosso coração. E aos poucos Ele vai ganhando o nosso coração, vai ganhando para Ele, vai nos transformando. É isso que Ele precisa, é isso que Ele quer e o alegra. Continuando, os versículos de 11 a 14, nós vemos: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, muita gente, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. O Senhor é digno, o Cordeiro é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Se você está fazendo a vontade do Senhor, você está honrando o Senhor. No versículo 13, continua: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono, Deus Pai, e ao Cordeiro, Jesus Cristo, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, que é o que vai acontecer. No versículo 14 termina: e os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Então aqui nós temos o louvor universal a Deus e ao Cordeiro, a quem está no trono e a quem está de pé frente ao trono com o livro na mão, abrindo o livro e os seus 7 selos, nos revelando a palavra, nos revelando o Apocalipse. Esse louvor foi feito pelos anjos sob a liderança dos 24 anciãos e por todos os seres que não eram anjos, todos nós que não somos anjos, sob a liderança dos 4 seres viventes. Esse louvor dos 24 anciãos é um louvor de anjo. Agora, toda criatura representada pelos 4 seres viventes dão ao Cordeiro o louvor universal. Dão o louvor a Deus, louvam a Deus. Isso precisa ser feito todos os dias também. Precisamos louvar o Senhor, agradecer ao Senhor. Então, esse trecho da palavra nos lembra do louvor oferecido por Davi em Crônicas, 1 Crônicas 29, 10 a 13. Ele usou as mesmas palavras
para adorar o Senhor, Jeová, no Velho Testamento, essas mesmas palavras são empregadas aqui na adoração ao Filho, no Novo Testamento. A redenção do Senhor é para a execução do seu lugar de habitação eterna, a Nova Jerusalém. Então, o Senhor morreu na cruz por cada um de nós, ressuscitou, ascendeu aos céus, está à direita de Deus Pai, mandou o seu Espírito, ou Espírito, para entrar em cada um que o recebesse, para transformarmos-nos na habitação eterna de Deus, a Nova Jerusalém, que é o Deus triuno unido à sua igreja, é unido a todos aqueles que receberam o Senhor em todas as eras. O ungido de Deus, Cristo, ele é o leão, ele é o cordeiro, ele é a pedra. Ele destruiu o inimigo como o leão, ele nos redimiu como o cordeiro e ele tornou-se a pedra para edificar-nos. Mateus 21, 42 diz da pedra angular, a principal pedra. Diz assim, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, a pedra de remate. Na construção, se você colocar uma pedra de base, né, bem colocada, a construção ela vai vento em popa, ela não vai cair. E também é a pedra de remate, a última pedra que vai por cima. E ainda diz assim, isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Então a sua redenção foi para ele ser a pedra angular dessa construção, da Nova Jerusalém. Atos 4, 11 e 12 traz a mesma ideia. Diz assim, este Jesus é pedra rejeitada por vós, aqueles que não receberam o Senhor, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em nenhum outro, só Jesus Cristo. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dentre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, a salvação, Jeová o Salvador, é por Jesus Cristo. O nome da pedra angular é o nome pelo qual somos salvos, Jesus Cristo. E fomos salvos para nos tornarmos uma pedrinha na edificação do Pai, na edificação de Deus. Apocalipse, Cristo é o leão para derrotar e destruir o inimigo, o cordeiro para nos redimir e a pedra para nos edificar. E como Cristo edifica? Por meio dos 7 Espíritos, como os 7 olhos que ardem, que iluminam, que sondam, que julgam, que infundem luz em nós. Então, pelos 7 Espíritos, ele nos transforma em pedras preciosas para a edificação, para sermos encaixados na Nova Jerusalém. Hoje, como igreja, não há o que temer, não temos o que temer. Vamos ter problemas? Temos problemas? Sim, temos problemas, passamos por tribulações, mas você ter um Deus que é muito maior que os seus problemas, que as suas tribulações, que nos ama, que nos cuida, que não nos abandona, faz toda a diferença, porque nós temos esperança, nós temos fé. O Senhor cuida dos seus filhos. Você pode dizer, mas pode se extraviar? Pode, mas o Senhor largou as 99 ovelhas para buscar a ovelha perdida. E do Senhor, de todos os que o Pai deu para ele, para Jesus Cristo, nenhum vai se perder. Nenhum vai se perder. Se você tem o Senhor, se você aceitou o Senhor em seu coração, se você professou o Senhor, Jesus Cristo é o meu Senhor, Senhor Jesus, você é salvo eternamente. Você jamais vai perder essa salvação. O Senhor vai cuidar de você, o Senhor vai te transformar, o Senhor vai fazer com que você seja parte da edificação eterna de Deus, a Nova Jerusalém. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou lembrar que quem ainda não se inscreveu, aqui embaixo está escrito inscrever-se, você pode se inscrever no meu canal, pode ter acesso a todos os vídeos que já existem no canal e os que vão acontecer. Lembrando que o estudo de Apocalipse está acontecendo na Igreja Cristã em Londrina. Eu dei essa mensagem pela manhã. Você vai ter no canal da ICEL, Igreja Cristã em Londrina, o estudo sequencial do livro inteiro de Apocalipse. Aqui eu vou falar alguns trechos, sempre os trechos que eu vou estar liberando.
mas você pode ter o acesso ao estudo integral do livro de Apocalipse se inscrevendo no canal da ICEL. Eu peço ao Senhor que tenhamos uma excelente semana, abençoada, que abençoe cada um de nós, os nossos familiares, os nossos amigos, que abençoe as pessoas que a gente convive, que o Senhor possa nos livrar dessa pandemia o mais rapidamente possível, que possa dispor para cada um de nós uma vacina eficaz, que possa realmente fazer o efeito desejado para que possamos voltar a ter uma vida normal. Mas isso não invalida de nós agradecermos ao Senhor, de nós louvarmos ao Senhor, de nós orarmos pelas pessoas, de nós buscarmos o Senhor todos os dias, lermos a palavra. Nós precisamos fazer a nossa parte. Amém.